Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a Nissan Frontier 2024 e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink, que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. É a única picape com teto solar para você aproveitar melhor as suas viagens, além de ser 4x4 e equipada com visão 360 graus inteligente, para você ter controle dos seus arredores e facilitar as suas manobras. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite taxa zero em toda a linha Frontier. Vá até uma concessionária Nissan mais próxima de você e faça o test drive. Está chegando o Mombuca Barbecue Country Festival, o melhor festival de música country e barbecue da região. Dia 7 de outubro no Rancho Mombuca. Estações de carne, bandas country como Rodrigo Haddad e Puri Country Band, além de atrações para toda a família. Ingressos à venda no Ticket 360. Corra, garanta o seu antes que acabe. Alô, amigos do Agronegócio, estamos no ar com mais um Agro 360 para você, aqui no Canal Rural, o canal do Criador, no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, além também de todas as plataformas de áudio, onde você pode ouvir todas as entrevistas na íntegra. Sempre falando do agronegócio, quando se fala em alimentação de animais, é muito mais agronegócio ainda. E hoje eu estou aqui com o senhor doutor Marcos Lima, que é a única vez que eu vou chamar o senhor de Marcos Lima. Marquinhos da Integral Mix, obrigado por ter vindo. Ô Rafa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença, eu sei da sua correria, você está lá em Fortaleza, vim para São Paulo para vir falar com a gente. É uma empresa aí de quantos anos no mercado já, Integral Mix? 23, completamos esse ano. 23 anos a empresa de alimentação animal. E a gente conhece muito a Integral Mix pelo mundo dos cavalos, né? Uma ração que hoje aí está nos principais criatórios de cavalos do Brasil, de todas as raças, mas não é só cavalo, né? Vocês mexem com o que trabalha na alimentação dentro da Integral Mix? A Integral, ela tem uma linha completa de nutrição animal, né? E cada unidade nossa tem um mix um pouquinho diferente, mas a gente trabalha com a linha de peixe, camarão, pet. Equinos é uma bandeira importante pelo nosso envolvimento também. A parte de ruminantes, tanto rações como mineral, toda a parte de suplementação, né, aves, suínos, camarão. Então a gente tem realmente uma linha pet é uma linha importante para a gente. A gente tem uma linha de soluções completas aí para todas as espécies animais. Bom, a gente tem tempo para falar de Integral Mix, vamos falar do Marquinho primeiro, né? Marquinho Lima. Você vem do agronegócio desde pequeno? Como é que é a sua história dentro do agronegócio? Bom, meus avós, por parte de pai, foram pioneiros na avicultura no estado do Ceará. Então, a avicultura é o nosso negócio, é um negócio importante ainda hoje. Avicultura de postura ou de... Tanto postura como corte. Como corte. Né? Hoje, o papai toca um negócio de avicultura e eu nasci nesse meio da avicultura, mas logo, quando eu comecei a trabalhar com os 18 anos, eu era integrado de frango. Né? Criava frango para a empresa de avicultura e ganhava dinheiro. Porque é comum na avicultura ter essas parcerias paralelas, né? É comum. Chama-se integrado, é isso? Chama integração. Integração. Então, chama integrado aquele que tem aquele que é integrado, que recebe o insumo da empresa integradora, produz o frango e recebe por produtividade. Certo. Né? Ele é um parceiro na criação do frango. Então você não era o filho do dono da empresa, você era o integrado. Eu era integrado, né? E com 18 anos? Com 18 anos. Logo quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui morar fora, fiz high school lá. Quando eu voltei, comecei a trabalhar como integrado e me deu uma base, né? Ali foi realmente a nossa origem enquanto empreendedor. Né? Eu tenho um pai que sempre foi um grande incentivador. Papai, desde cedo, deu corda e deu oportunidades para que a gente pudesse despertar esse lado empreendedor. Tem uma mãe que sempre foi muito apoiadora em tudo também. Então, a gente, lá como integrado, a forma de ganhar dinheiro, de agregar algum valor àquela operação era vendendo o esterco do frango, a cama do frango. Cama do frango. Que era muito usada para alimentação animal, dependendo da época do ano. Né? Depois verão, foi proibido, futuramente acabou sendo proibido. Foi proibido no ano em que a Integral Mix nasceu. Tá? A história da Integral Mix é o seguinte,
a gente vendia o esterco de frango, uma parte fazia compostagem para vender para fruticultura e tinha um produto chamado polifértil, que era a base era esterco de frango, a gente compostava, ensacava e vendia. E na época do verão, esse esterco a gente triturava, peneirava e vendia para ração animal, vendia para ser utilizado como uma matéria-prima para confinamento e tal, com baixo... Confinamentos com baixa tecnologia, né? E aí eu digo, vou fazer uma ração para misturar com esterco de frango. A gente vende o esterco de frango e eu já vendo esse núcleo aí, a base de milho e tudo, e arrendamos uma fábrica pequena, uma fabriqueta para fazer essa... E aí por isso o nome Integral Mix, que a empresa de integração era Integral. Entendi. E quando e aí eu chamei um primo meu, que era integrado também, para fazer a área comercial, o Arnaldo, que trabalha comigo até hoje, é o nosso gerente comercial. Chamei um outro amigo para ser o nutricionista, ele estava fazendo um trabalho de mestrado com cama de frango. Então, fechamos aqui, arrendamos a fábrica, e antes da gente inaugurou, o Ministério da Agricultura proibiu o uso de cama de frango em alimentação de ruminante. Então a gente dali já mudou o rumo. Então, você fez uma planta toda de começar a trabalhar? A gente arrendou uma fábrica pequena que estava... Fez um projeto todo e veio a produção. A ideia era fazer uma ração para misturar com 80% era esterco e 20% era esse produto. E aí, antes da gente rodar, o Ministério proibiu. E aí a gente orientou o projeto para... A gente já estava bem empolgado com a ideia de fazer ração, então nós montamos a partir dali uma linha completa de rações fareladas. Mas ali já nasceu ração de aves, ração de ruminante, ração de cavalo farelada. E com pouco tempo a gente percebeu que não tinha volume. A gente foi para dentro da fábrica da avicultura. Cheguei para o papai, contei a história, ele disse, não, então vocês vêm produzir aqui, mas eu vou lhe cobrar o custo mais 50%, para não ter subsídio. Então você vem produzir Integral Mix aqui. Então a gente passou os primeiros anos da Integral Mix sem fábrica, porque a produção era terceirizada. E isso fez com que a gente focasse no mercado. Eu acho que esse movimento lá atrás foi importante. Então, mas o seu pai tinha a criação de frangos e fabricava a própria ração? Fabricava, tinha uma fábrica específica para avicultura. Certo, aí você de repente cria uma ideia de criar uma própria ração e passa a querer usar a própria fábrica do seu pai, pagando aí 50% a mais os custos para ter pelo menos sem subsídio nenhum da parte do patrocínio, né? Foi isso aí, essa foi então, a ideia. Determinado momento você não seria concorrente do seu pai? Não, o negócio de avicultura hoje no Brasil, ele, para ser competitivo, ele precisa ser verticalizado. A avicultura a avicultura de grande porte não justifica não comprar ração de terceiro. Então a fábrica, ela era dedicada 100% à produção de ração para frango e para postura. Só para dentro da própria produção, não vende para fora. Não vende. E tinha capacidade de produção ociosa. E foi nessa ociosidade que a Integral Mix nasceu. E nasceu, como eu falei, voltada para o mercado. Porque era muito prático ali, a gente não tinha que se preocupar com estoque, não tinha que se preocupar com produção, a gente tinha que se preocupar com logística, com área comercial. E qualidade de produto. Qualidade de produto. A gente tinha na avicultura uma base técnica muito coerente já, né? Porque a avicultura hoje é uma atividade extremamente tecnificada, né? Então, boas práticas de produção já fazem parte da atividade de avicultura já há tempos. E então a gente tinha essa capacidade técnica e a gente desenvolveu capacidade comercial e a partir dali começamos a trabalhar de maneira mais intensa a marca. E aí eu me lembro que a gente investiu depois numa pelletizadora, passamos a produzir ração pelletizada, e o negócio foi crescendo que precisou a gente investir em fábricas. Aí montamos a primeira fábrica lá no Ceará, depois... Que cidade? Fortaleza. Fortaleza mesmo. Depois tivemos... Nessa primeira arrancada aí, vamos só segurar um pouquinho para a hora que você estava trabalhando terceirizado na empresa do teu pai. Era o quê? Ração para aves? Você falou ruminante já de cara? Maior volume era ruminante. Maior volume era ração para gado de leite. Para gado de leite.
que é um tipo de ração que é relativamente fácil de fazer volume, mas a margem, o valor agregado é muito pequeno. Ração para gado de leite, mas foi a forma que a gente encontrou de fazer volume lá naquele primeiro momento. Então fizemos ruminante, aves, criações menos profissionais, né, no caso de aves, suíno, e começamos a fazer ração de cavalo farelada também. E eu me lembro que eu era o maior cliente da ração de cavalo. Né? Você já criava cavalo? Já criava, a gente é envolvido com cavalo há bastante tempo, então... Na vaquejada e tal. Na vaquejada, e era assim, produzir ração era quase que, assim, era um negócio extremamente complementar com o ambiente que a gente convivia, né, no meio dos cavalos, no meio da pecuária. Eu sempre gostei muito desse meio. Você foi vaqueiro? Corri. Correu bem? Corri mais ou menos. Você ganhou uns carros aí ou não? Não, nunca ganhei carro, não. Mas corria sempre. A nossa adolescência foi sempre bem envolvida com vaquejada. E aí, de repente, você falou na parte, já chegando na parte que teve que investir numa fábrica ali. Aí desafiador, né? Eu acho que na época a gente não fazia plano de negócio, a gente não fazia planejamento de longo prazo. O que a gente tinha era muita certeza de que a gente estava no negócio que queria estar. E essa segurança de estar tocando e estar vivenciando um negócio que era encantador até certo ponto, tanto eu como o meu primo, o mercado ia puxando e foi sempre puxando os investimentos. Então a gente montou a primeira fábrica, uma fábrica pequena, mas nos permitiu dar um outro salto. Ali a gente pôde expandir, inclusive, a linha para rações extrusadas também. Entramos no mercado de ração de peixe. E aí apareceu uma oportunidade de arrendar uma unidade na Bahia, em Paulo Afonso. E lá a gente começou a produzir também ração de camarão, porque já tinha estrutura para a produção de ração de camarão. Então a gente saiu do Ceará, fomos para Paulo Afonso, ali pertinho do São Francisco, e a gente deixou de ser uma empresa cearense, passou a ser uma empresa nordestina. A partir da unidade da Bahia, a gente passou a ter uma atuação no Nordeste todo. Bom, e aí, resumindo esses 20 e poucos anos, em 2022, final de 2021, a gente começou uma negociação, no segundo semestre de 2021, de uma operação aqui em São Paulo. E de fábrica. A gente já atuava no mercado de São Paulo a partir de um CD em Mojimirim, onde a gente alimentava esse CD a partir da Bahia. E apareceu essa oportunidade, pandemia, né? Alguns negócios foram... Eu acho que a pandemia foi uma desarrumada geral, né? E o dono dessa fábrica passou a ter outras prioridades, e a gente conseguiu comprar a Quali Nutrição Animal, e estamos nesse processo de integração com a marca Integral Mix desde então, né? Mas hoje a Integral tem participação no Norte, Nordeste e grande parte do Sudeste, com 3 unidades, e uma 4ª unidade que entra em operação a partir de Paragominas no final do ano. A gente quer estar startando essa produção lá. Você está falando de unidades de fabricação. Fábricas, unidades de fabricação. Distribuição é o Brasil inteiro. Distribuição praticamente o Brasil inteiro. A gente não participa do mercado do Sul, Rio Grande do Sul, mas a gente chega até o Paraná. Até o Paraná está atuando. Até o Paraná. Agora, quando você falou da história da fábrica na Bahia, você falou da história do camarão. Existe uma ração então específica para camarão, para as fazendas de camarão? Conta um pouco dessa história do camarão aí para a gente entender melhor. Não, tem. O camarão é uma atividade importante no Nordeste, né? O Ceará hoje é um dos maiores produtores de camarão do Brasil. E a Integral, como empresa de nutrição, tem no camarão uma linha importante. A gente produziu camarão até 2018, depois a gente deu um tempo, porque foi um momento bem estressante da atividade. A atividade sofreu com a entrada da mancha branca, que é um vírus e praticamente trouxe muitas limitações, então a gente deu uma recuada.
Mas o mercado se reinventou, aprendeu... A mancha branca é um vírus o quê? Que veio da água de algum lugar? É uma doença importante no e mundo. O que ela faz com o camarão? Ela enfraquece o camarão a ponto dele morrer e aumenta muito a mortalidade. O camarão camarão a turma fala de sobrevivência, né? Então a sobrevivência baixou bastante com a entrada da mancha branca. Então a gente deu tempo, mas ano passado a gente retomou a produção de ração de camarão no Ceará. Né? Então camarão é uma atividade como peixe, como piscicultura, como bovinocultura, né? E a gente tá lá, firme e forte lá no Ceará, produzindo ração de camarão também. Que bacana. Para peixe também? Peixe também. Peixe do mar também? Ou não? Só não. Porque existem fazendas de criação de peixe do mar também, né? Tem, mas não é uma atividade que a gente participa, não. Certo. O grande volume é tilápia, em tanque rede, né? A gente atua aqui, a partir de Lindóia a gente atua no Lago de Furnas, tem alguns clientes importantes lá. Paulo Afonso, nós estamos no São Francisco, ali tá vizinho, então tem alguns clientes importantes. A partir do Ceará, a gente atende os mercados do Piauí, do Maranhão, lá já são outras espécies, lá se trabalha bastante peixes redondos, que chama, que é tambaqui, né? Tambacu, a tambatinga, que é um híbrido do tambaqui com a pirapitinga, né? E já é um sistema de criação um pouquinho diferente, mas importante também para integral. E com todas essas diferenças, né, de peixe tambaqui, tambacu, como você falou, esse último aí, da híbrido aí, o tambatinga, tem diferença de ração ou a base da piscicultura é a mesma? Tem diferenças. Tem diferença? Tem. Na verdade, fazer nutrição exige você entender as exigências de cada espécie. E a tilápia tem uma exigência diferente de um peixe redondo. O sistema de criação de tanque-rede traz desafios diferentes do sistema de criação de tanque escavado. Então, fazer nutrição, seja para qual espécie, você precisa entender a exigência nutricional e o tipo de criação, o tipo de produção. Se é mais intensivo, menos intensivo, né? E o papel da empresa de nutrição ele é extremamente estratégico nesse sentido aí. Né? Se você não faz nutrição bem feita, se você não entender a particularidade e a forma com que é criada aquela espécie. E aí são vários desafios que eu te conheço, a gente vem até em conversas paralelas aí de criar integral mix dentro do mercado dos touros de rodeio, etc. Mas e você acha que existe muita mudança no decorrer da produção? Por exemplo, você está produzindo ração de gado de leite, que você falou que é uma base que começa lá atrás, desde esses 23 anos. Existe muita mudança no decorrer do tempo? Agora eu preciso aumentar mais aqui ou não? Você vem um produto fixo que começou lá atrás, ele segue do mesmo jeito? Não, a nutrição é algo dinâmico, né, que evolui. De tempos em tempos, a gente tem o próprio NRC, que é o livro que traz as exigências estudadas de cada espécie. O livro ele traz edições renovadas, com exigências nutricionais mais conhecidas, e se fazer nutrição é algo que precisa estar extremamente atento, ligado. É quase uma arte, né? É algo dinâmico, né? Algo dinâmico. Eu falo que, assim, você tem na avicultura, por exemplo, uma nutrição que está anos-luzes à frente da nutrição de peixe, porque você tem um ambiente muito mais controlado na avicultura, espécies geneticamente muito trabalhadas já, né? Então a variação é muito menor, né? Nesse ambiente alheio à nutrição. Então com isso você tem uma nutrição muito mais assertiva, uma nutrição de ajustes finos mesmo, né? Então tem que estar ligado, é algo que muda. Aliás, a avicultura, ela tem hora que toma cada pancada também, na questão de fala muito em hormônios, eu não sei, essa história toda que, na verdade, é a genética que tá fazendo o frango sair tão precoce pro abate, né? Isso é mito, não existe hormônio nenhum na produção avícola brasileira. O frango, ele é abatido com 45 dias ou menos, então ele tá baseado
todo o crescimento está baseado em ambiência, genética e nutrição, né? Com um manejo adequado. Acho que não sou especialista, mas acho que nem daria tempo do organismo do frango absorver algum tipo o que de já estímulo me hormonal. contaram sobre isso, que o frango, se fosse usar qualquer tipo de anabolizante aí, de qualquer tipo de hormônio, ele não daria, até o tempo do abate não daria tempo de ter atuado, né? Não dá, não tem como. E aqui a genética tá realmente voando, né? No frango aí a gente vê que faz uma evolução muito grande para a genética da avicultura. Sem dúvida. Quando se fala no mercado de pet, o pet é hoje, principalmente aqui nos grandes centros, a gente tá aqui em São Paulo vendo todo esse amor pelos animais, pet e tudo mais. Como é que é esse mercado para você, como produzir ração pros bichinhos? Eu lhe falei que cada unidade nosso tem um mix, às vezes próprio da unidade. E no Ceará, o pet é o nosso maior faturamento, né? E o pet pra gente a gente atua no pet há 15 anos e sem sombra de dúvidas é a nutrição. O desafio de trabalhar no pet, ele extrapola a exigência nutricional do animal, né? Por quê? Porque o consumidor da ração, o pet, o tutor do animal, do cachorro ou do gato, ele vai buscar na alimentação algo que atenda também a ele em relação à segurança alimentar. Ele se identifica com aquele produto. É diferente. Se você tem um produto que às vezes tem o mesmo nível nutricional A e B, mas um tem uma aparência mais agradável, um odor mais atrativo, uma embalagem mais chamativa, o tutor vai optar por ela, né? E às vezes você tem segmentação, você tem produtos econômicos, produtos standard, prêmio e super prêmio. Você tem produto que vai de R$3 o quilo a R$30 o quilo. Então você tem um espaço muito grande para ser trabalhado e para tentar posicionar o seu produto dentro daquela categoria correta. Né? A gente tem uma linha chamada Trato, que a gente trabalha no Nordeste, que é um produto que está entre prêmio e prêmio especial. E nós temos várias linhas não, mas nós temos segmentos dentro da linha. Né? Então nós temos a Trato que atende o segmento standard, tem uma Trato Prêmio, tem uma Trato Prêmio Especial, né? E é bacana, você consegue realmente trabalhar ali percepção. O grande desafio de trabalhar no pet é despertar a curiosidade e a confiança do tutor aquele produto e aquela proposta que está sendo colocada no mercado. Entendo, porque tem a parte mais... Vamos dizer que o pet é mais humanizado, tem em certas circunstâncias, do que um cavalo, do que uma vaca, do que qualquer coisa, não é? Total. Tá dentro da casa do Tá cliente. dentro da casa, então o tutor se preocupa com qualidade de fezes, por exemplo, do cachorro, né? Com a questão de se solta o pelo, se não solta pelo, né? Gato tem exigências também além das nutricionais, a questão da bola de pelo, né? Então tem que controlar pH urinário. Então realmente fazer nutrição para aquele, hoje cada vez mais para um companheiro, né? Para fazer para um companheiro. Porque na linha pet você fabrica o quê? Só ração? Só ração. A linha toda Integral Mix é só ração, seja para qualquer... Ração e suplementos. Suplementos também tem. Em todas as linhas vai para suplementos e ração. Suplementos só para cavalo. Só para cavalo. Só cavalo. Só cavalo. Cavalo é a linha que te... O cavalo é nossa paixão, né? Aí vai falar de cavalo, vamos até de noite. Mas quando você fala da linha pet, aí a gente vê na base de matéria-prima que você usa. É delicado isso aí, né? Na parte de... Extremamente delicado. A gente tem um controle e uma proximidade bem grande com os nossos fornecedores, né? E no caso de ração pet, você trabalha muito com farinhas de origem animal. Farinha de carne, farinha de frango. E é uma matéria-prima que você precisa ter muita confiança naquele fornecedor, porque grande parte da qualidade da ração
vem em função da qualidade dos fornecedores, né? O que a gente faz é processar todas essas matérias-primas e transformar num produto, mas é extremamente importante essa proximidade com os nossos fornecedores de matéria-prima. A gente preza realmente por ter fornecedores reconhecidos. 100% dos nossos fornecedores precisam ser registrados no Ministério da Agricultura, né? A gente não pode, por lei e por orientação nossa, trabalhar com fornecedores que não sejam regulamentados perante os órgãos de controle. E agora com essas oscilações nas variações de preços aí em cima do milho, vamos falar agora da parte de bovinos e equinos e tal, soja caindo, milho caindo, isso aí deve ter dado uma bagunçada para você dentro do mercado aí. Baixou o preço da ração ou não? Baixou. O nosso negócio ele é extremamente sensível aos preços das matérias-primas. A gente veio por 2 anos sofrendo, né, com os preços e com dificuldade de repassar, às vezes, algum valor aí para o mercado a partir dos produtos. E agora a gente está vivendo um caminho inverso, né? Porque às vezes eu acho que jogar para cima é muito mais difícil do que para baixo, né? Para você, fabricante. Na verdade, a gente tem... essa é a característica do nosso negócio. Matéria-prima representa um percentual dentro do custo total e se ela sobe, a gente tenta defender esse percentual. Se ela baixa, a gente defende esse percentual também. Então, na ponta, o preço do nosso produto, em grande parte, é formado pelos preços dos insumos, né? Não tem como ser diferente. O mercado regula dessa forma. Né? O mercado regula dessa forma. Então, o que a gente tem agora são preços de milho que estão meio estabilizados, mas estabilizados num patamar para baixo, né? Bem abaixo do que o que já foi, né? Chegamos a pagar R$100 no saco de milho, hoje está R$58, R$60, né? O soja também, seja farelo de soja, que é um insumo importante, ou soja em grão, que a gente também tem a possibilidade de trabalhar com soja em grão, a gente extrusa essa soja e faz aí um farelo gordo, né? E aí as outras matérias-primas terminam acompanhando. As farinhas de carne são também fontes de proteína, então acompanha a soja, o farelo de soja como a principal fonte de proteína, as outras matérias-primas também acompanham essa tendência. E aí a gente vê na pecuária um desafio grande que o setor passa, né? Esse ciclo, tá complicado. Esse ciclo aí da pecuária que eu acredito ser real, aí boi fraco o preço e aí consequentemente bezerro, tudo. Mas o que a gente acompanha é o seguinte: a relação de troca não alterou tanto, né? Porque o milho baixou também. Então antes você tinha uma arroba de 300, você tinha um saco de milho a R$100. Hoje você tem uma arroba de 200, você tem um saco de milho a R$60, né? Então é a hora de fazer o cara conta. que tá a campo deu uma alteração muito grande na margem de lucro, né? Mas os confinamentos aí você pode dizer que deu uma baixada também no custo de insumos. O custo da diária baixou, às vezes até numa proporção maior, né? Então, mas já o mercado de leite, eu tenho visto aí uma reclamação desse leite que tá vindo importado e tal, essa coisa toda tá atrapalhando muito o mercado de leite, que mantém um custo ali por volta de grandes produções, por volta de R$2,40 o litro. E produtores recebendo a R$2,30. Isso aí é assustador também, né? A relação com leite sempre foi uma relação dura, né? Leite, o produtor de leite e a indústria, né? Não é novidade essa. E eu acho que, de fato, esse leite importado, esse leite em pó importado, ele tem entrado no mercado e derrubado o valor do leite, que até outro dia tava mais animador. Tava gostoso de trabalhar, né? Tinha margem de lucro bacana. É desafiador pra caramba. É desafiador, né? Quando você começou com a fábrica lá atrás, que fazia... Você falou que começou com ração de aves, já começou com bovinos, quando começou a fabricar mesmo sem ser terceirizado. Você já tinha ligação com o cavalo? Já vivia alguma coisa? Já. Então o cavalo é desde criança pra você? Cavalo é desde criança. Cavalo veio com meu avô, pai da mamãe. Vaqueiro? Não, o vovô era criador de manga larga. Manga larga? O criador de manga larga. Lá no Ceará? Lá no Ceará. Gostava de cavalo pampo. Olha aí. E aí eu comecei o envolvimento com cavalo a partir do vovô. E logo fui pro tambor. Corri tambor quando
menino. Os primos corriam tambor. E o tambor, a prova de tambor tem uma significância bacana lá no Ceará? Hoje não mais. Mas eu me lembro, tinha um projeto, a BQM 2000. Mas isso em, sei lá, 90 anos 90. E que era exatamente para fomentar o esportes equestres fora de São Paulo. Uhum. E esse projeto foi implantado lá no Ceará, a partir da época era a CQM, era a Associação Cearense de Quarta Milha, depois a CQM virou de Campo Grande, né? Mas as provas de tambor e baliza foram bastante fomentadas nessa época. Mas foi uma geração. Depois o negócio foi esfriando de novo. Recentemente, acho uns 10 anos atrás, teve um outro movimento. Meu menino até correu, o Bebeto entrou nessa época, minhas filhas. E depois esfriou de novo. Eu acho que a vaquejada é tão forte no Nordeste que inibe um pouquinho outros esportes equestres. Eu imagino ser isso. Porque a criança começa ali, mas fica olhando ali para a vaquejada na primeira oportunidade e já vai para a vaquejada. A vaquejada começa para que idade da criançada que começa a já dar uma brincadinha ali? 15 anos, 16. Já dá para começar com 15, 16 anos? Dá. É. O Bebeto começou até com antes. Gado menor? Gado menor. Hoje você tem, na verdade, você tem você tem uma categoria chamada jovem, tem o mirim. Então é que as crianças mesmo, 10 anos, estão brincando já. Mas hoje cresce muito a categoria aspirante, que é o iniciante mesmo, que estão começando no esporte. Você tem aspirante, amador e profissional. Né? E os jovens normalmente começam pelo aspirante, quando não tem a categoria específica, que é a categoria mirim. Mas você começou lá no Manga Larga, principalmente nos Pampos, que tá falando aí, e foi pro tambor e, de repente, vaquejada. Do tambor pra vaquejada. Eu gosto de cavalo de corrida, tive uma época cavalo de corrida, até correndo aqui em Sorocaba. Legal. Né? Fizemos um cavalo aqui, fizemos em 2013, esse cavalo foi campeão, foi o melhor cavalo do ano, foi recordista aqui, ganhou o torneio início. Aqui no Jockey Clube de Sorocaba. No Jockey Clube de Sorocaba. Foi para os Estados Unidos, esse cavalo era meu e do Ralfim. Foi para os Estados Unidos, ganhou corrida nos Estados Unidos, ele era apêndice, virou puro lá, e depois voltou para cá. Hoje ele é garanhão lá no Aras Primavera, porque a gente não cria para corrida, resolvemos focar a criação em vaquejada, não tinha sentido ficar com o cavalo parado, mas foi um cavalo que nos deu muita alegria. E ele não foi para reprodução na vaquejada? Não foi. A linhagem, ele era um filho do Sightfly, e a linhagem dele era muito fechada na corrida, né? Ele era Sightfly numa mãe cruzada com o inglês, na Blazing of Glory, que era uma Blazing Bray na Quesomi. Então, não era uma linhagem que a gente acreditava que ia fazer o diferencial na vaquejada. A vaquejada já está muito fechada nas linhagens que funcionaram para a vaquejada. Né? Então, hoje, o criador e o próprio competidor, ele quer animais que as linhagens já tenham sido provadas na vaquejada. Que é uma linhagem o quê? De mais estrutura e velocidade junto, não é ou não? Tem muito de algumas corridas na vaquejada, né? Stricken Six, o próprio Apollo, o Roland Easy, né? E tem algumas linhagens de trabalho que funcionaram muito bem. Brigalina eu gosto. Aí o nosso cavalo Napoleon Swiss, que foi Hall da Fama em 2018, na BQM, ele é um filho do Sucesso, SKR. Eu gosto muito do Sucesso para vaquejada. Aí você tem linhagens mais antigas, Príncipe Rojo foi um cavalo que produziu bastante na vaquejada. Eternally Fred talvez seja considerado o rei da vaquejada, né? Então, assim, a vaquejada ela renova muito pouco. Fez a história dele. O Rochão, que vem de Dash Forecast Júnior, né? É o Will de Dash, que é Dash Forecast Júnior. O próprio Rochão fez Mas sempre a corrida está envolvida nesses... eu acho que a linhagem de corrida, quero dizer. Aquelas corridas mais antigas, as corridas que fizeram parte da criação dessas linhagens de vaquejada. Né? Tem um temperozinho de corrida e se não mexer muito com a cabeça do animal, ajuda. Agora,
Você vê como começa a falar de cavalo, você abre linhagem, vai... é uma coisa de louco, a gente vai conversando. Mas você estava falando sobre a grande vantagem ou a qualidade que te trouxe dentro do seu negócio estar atrelado ao cavalo pro negócio Integral Mix, né? Eu acho que o cavalo conecta pessoas muito fácil. Né? Conecta, abre portas e isso foi fundamental, né? Não de maneira pensada, não de maneira proporcional, mas de maneira natural. A gente foi conhecendo pessoas e pelo nosso negócio ter a ver, a gente foi conhecendo o mercado também. Uhum. O cavalo foi abrindo essas portas, né? Quando eu vinha para o Jockey Club de Sorocaba, lá acompanhar as corridas, compramos um cavalo, botamos lá, disse, não, tem que trazer a carração para cá. E aí montamos uma logística, e aí já tivemos os primeiros clientes a partir dali, né? E foi nos ensinando, foi nos mostrando aí a forma de construir uma empresa que pudesse acompanhar onde o cavalo podia nos levar, né? E foi o cavalo que a gente escolheu para divulgar mais forte e massivamente a nossa marca Integral Mix. Na época a gente tinha o Rosso Brasil, que era um programa específico apresentado pelo Hermano Reni. A gente nem vendia fora do Nordeste, mas a gente estava aparecendo no Rosso Brasil, a turma já conhecia. Quando chegava aqui, Integral Mix conheço, acompanho lá e tal. Então foi uma grande ponta de lança, esse envolvimento com o cavalo, né? E trouxe para a Integral Mix essa leitura de mercado com muita propriedade, com muita clareza, com maior clareza do que, sem dúvida, se a gente não tivesse esse envolvimento que a gente tem com o cavalo. A parte de equinos é o carro-chefe hoje da Integral Mix? Cada unidade tem uma importância maior ou menor, mas equino é uma linha importante, diria que próximo a 40% do nosso negócio está em torno de cavalo. E é desafiador quando você tem hoje quantas linhas de cavalo só no cavalo você tem quantas linhas de ração? A gente, quando assumiu a Quali, aqui a Quali já tinha uma participação bacana no cavalo e tinha algumas linhas. A Integral Mix tem a linha Performance, e aí, só dentro da Performance nós temos 6 produtos. Temos 6 produtos. Temos 3 produtos para cavalo atleta, Performance Desempenho, Performance Atleta, que é um produto de alta energia, bastante trabalhado para cavalo de corrida, Performance Resistência, é um produto indicado para cavalo de atividade de longa duração, a turma do Mangalarga, o pessoal do Enduro, trabalha bastante com a Performance Resistência. Aí nós temos um produto chamado Performance Pré-Cria, que tem indicação para garanhões e para égua, principalmente em terço final de gestação. Performance Júnior e a Performance Baby, que é um produto indicado para os potrinhos até a desmama. Tem gente que às vezes trata com cripe, tem gente que trata na lanchonete, tem gente que já dá um tratamento diferenciado do potrinho a partir da 2ª semana de vida. Então, tem esse produto que é um produto pensado para essa categoria. Caramba, tem 6 produtos, então? 6 dentro da linha Performance. Aí nós temos a linha Equimix, que é uma linha que tem também um mix aí de mais 6 produtos. É tradicional. Tá, mas essa seria o quê? Uma intermediária? Seria uma linha de entrada nossa, né? O que vai atender tanto a cavalos de esporte como a éguas de produção, potros. Nós temos dentro da linha Equimix produtos para potro, produtos para éguas, produtos para cavalo de esporte e produtos para cavalo de lazer. Certo. E aí, quando nós compramos a Quali já tinha um mix também que a gente achava bem posicionado no mercado. Então, a partir da Quali veio a linha Highwork, a linha Vitali e a linha Keros. E esse ano a gente passou o primeiro ano aqui em São Paulo com a equipe Quali, só trabalhava os produtos da marca Quali e com a equipe Integral Mix. Então a Quali não parou, não virou Integral Mix? No primeiro ano, não. No primeiro ano mantivemos o trabalho que vinha sendo feito com 2 equipes comerciais diferentes. E porque foi um ano de observação, foi um ano de aprendizado. A gente não sabia, Moura, o cliente, Rafael, cliente Quali, amanhã você não vai ter mais Quali, você vai ter que... Não, então vamos respeitar o cliente, vamos observar o mercado.
Não foi simplesmente pegar as indústrias que já estavam funcionando no Nordeste e trouxe para cá, tchau, tô fazendo, não. Não foi isso. Então a gente tinha clientes Integral Mix e tinha clientes Quali. Mantivemos no primeiro ano a mesma, as duas equipes diferentes, rodando às vezes na mesma área, né? Integramos a logística, o caminhão que distribuía Quali distribuía Integral Mix também, mas os clientes eram atendidos cada um pro seu representante, pro seu vendedor. Esse ano, depois de um ano de observação, de aprendizado, a gente, vamos integrar as equipes comercial. Vamos integrar o comercial, porque a gente ganha uma maior cobertura diária. Eu não tem sentido eu ter 2 vendedores em Sorocaba, por exemplo. Eu deixo um lá em Sorocaba, espalho, boto o outro ali mais perto de Itu, para frente, e eu consigo ter uma abrangência maior do Sudeste, né? E agora, para não chocar e para não bater com o nosso cliente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unificar o portfólio. Então, o vendedor da Integral vai ter acesso ao portfólio das linhas Quali, e o vendedor da Quali vai ter acesso ao portfólio da linha Integral. Então não tem mais vendedor Integral nem Quali. Então, são vendedores, todo mundo é Integral Mix, vendedor agora. O portfólio aqui no Sudeste, ele é mais extenso do que no restante do Brasil. Porque a gente manteve a linha Highwork, a gente manteve a linha Vitali, a gente manteve a linha Queiroz. Sendo que Highwork não é mais Quali, Highwork é Integral Mix, Vitali é Integral Mix, Queiroz é Integral Mix. Com o tempo, tem produtos que têm propostas muito parecidas. Então, com o tempo, a gente vai unificando, talvez enxugue um pouquinho a linha, mas a princípio a gente hoje, eu diria que a gente tem no Sudeste o maior portfólio de equinos do Brasil. Agora, essas linhas diferentes, como você falou, só na linha Premium você tem 6 produtos diferentes. Como que é o estudo disso tudo? Como que para chegar a ser assertivo num produto final, eu quero um cavalo para performance de enduro, como você falou que é a linha mais resistência, o cavalo de explosão, o de velocidade, como é que você chega nisso tudo, essa experiência toda para acertar? A gente tem os níveis nutricionais de cada categoria, né? E a gente trabalha muito intensamente junto ao departamento técnico. A gente tem uma coordenadora técnica de equinos, que é uma doutora em nutrição, e temos parceria com universidades para nos orientar em relação ao que há de mais atual em termos de nutrição. Mas o nosso envolvimento com o cavalo também nos traz uma facilidade de interpretação, porque às vezes o que é mais atual, nutricionalmente falando, o mercado não está preparado para isso ainda. Então a gente tem que trabalhar esses dois lados. A Integral faz um simpósio uma vez por ano, onde a gente convida profissionais, convida técnicos, convida clientes. Na verdade, o simpósio ele é pago para o participante. Mas a gente traz um corpo de palestrantes que agregam ali tendências e informações em relação à nutrição de cavalo, né? É extremamente importante essa conexão com o mercado e o corpo técnico, acadêmico, para que a gente possa ter uma linha coerente do ponto de vista técnico e aplicável àquela realidade que a gente percebe no mercado. Eu percebo que você vai até a ponta da linha, né? Você vai até o competidor, o treinador, para saber que o resultado tá ali, né? Com certeza. A gente precisa acompanhar. O mais importante é o feedback do nosso cliente, né? Do competidor. Não adianta a gente se trancar numa sala e achar que tem o melhor produto se o mercado não nos dá isso como resposta. Agora, quando você fala em resultado de ponta da linha, você não acha que as provas de velocidade são as que vão trazer mais aparente o resultado? Falando em corrida, tambor, vaquejada, que é o animal que precisa de mais explosão, né? Aquele que vai trazer mais resultado? Com certeza. A gente tem as provas de velocidade são um grande balizador, mas eu diria que a vaquejada é um esporte que talvez enfrente um desafio maior até do que a corrida. Porque, primeiro que a vaquejada é uma corrida, sendo numa pista com 50 centímetros de areia. Né? Uma corrida que não se sabe ao certo quantos metros o cavalo vai correr.
Porque o cavalo, ele corre ali 4, 5 bois na classificação, mas na disputa ele pode correr 10. São 100 metros, né, a faixa. Um esforço que é de explosão e ao mesmo tempo de resistência, né? Então a vaquejada, talvez, e outra coisa, com pouquíssimo auxílio de medicamento ou outro tipo de prática, né? Então é treinamento e nutrição, né? A corrida é, sem dúvida, um grande desafio, mas a corrida tem sempre um apoio, um suporte de um veterinário por trás, um acompanhamento, um auxílio, às vezes, de medicamentos, né, que podem, talvez, diminuir a importância do trabalho bem feito da nutrição. Né, que não deveria ser assim, claro, né, porque nutrição é a base. Né? Mas você tem em cada esporte, por exemplo, rédeas. Rédeas é um esporte que a gente estava lá na NCR, fiquei impressionado com a qualidade dos nossos clientes da rédeas. A gente está realmente com grandes criadores, com grandes competidores, com competidores importantes do esporte. E a rédeas, você faz uma nutrição um pouquinho diferente. O cavalo de rédeas ele tem que estar muito bem preparado fisicamente, porque senão ele atrapalha no movimento, né? Ele precisa estar no fio, mas ele não pode estar sobrando nem faltando, né? E o cavalo precisa estar extremamente bem apresentado também, né? Exato. A aparência conta ali. Então eu acho que cada esporte traz o seu desafio nutricionalmente falando, e por isso que a gente tem um leque de produtos que possam atender a cada particularidade. Estive no polo agora, no sábado, lá no pessoal do Maragata, lá em Indaiatuba. O polo é uma prova extremamente exigente em resistência também, apesar deles competirem com mais de um cavalo, mas é resistência. É resistência, é resistência. Hipismo também, outra... Hipismo é outra modalidade que precisa ser entendida para poder ser... A gente tem um produto na qual chama Jumper. Foi desenvolvida para essa categoria. E aqui deve trabalhar com muita questão de tendões, essas coisas. Você tem que estar sempre equilibrado nisso tudo, né, Marquinhos? Tem que estar sempre equilibrado. Ligamento. E osso, né? Tem que ser muito considerada aí quando se fala em nutrição. Sabe o que eu acho bacana quando você começa a abrir a mente da gente? Porque às vezes a gente tá dentro do mercado e não entende muito do que você precisa realmente entender, né? Porque às vezes as pessoas da cidade começam a falar, outro dia, poxa, na minha cidade veio lá uma história de que o prova de 3 tambores queria ser embargada porque causava maus tratos. Pelo amor de Deus, olha o tanto de coisa que nós temos que nos preocupar para ter um bom resultado no esporte. E com isso os animais estão sendo super bem tratados, né? Eu acho que a gente acompanhou muito de perto essa discussão na época da vaquejada, né? Na época da ABVAC, eu fui presidente da ABVAC. Você foi presidente da ABVAC, né? Fui presidente da ABVAC na Associação época Brasileira de Vaquejada, só para quem não conhece, é o órgão principal que lidera as vaquejadas no Nordeste. Exatamente. E foi na época da discussão da legalidade do esporte. Então a gente vivenciou esse cuidado, esse compromisso. Na verdade, a ABVAC assumiu um compromisso, né, e validamos esse compromisso junto ao Ministério da Agricultura, a ABVAC e a BQM, assinando e construindo um manual de bem-estar animal para a prática da vaquejada, validando isso no Ministério da Agricultura, e foi uma ferramenta indispensável para a aprovação da PEC. Né? Eu acho que todos os esportes equestres, eles têm como fundamento o bom trato com o animal. Porque se você não tem bom trato, você perde em performance. Perfeito. Então não tem sentido. Não tem sentido, né? Então, qualquer esporte animal. Qualquer esporte. Você precisa ter no cuidado ali a principal forma de você preparar um animal para o máximo desempenho. Seja ambiência, seja nutrição, seja treinamento, equipamentos, né? Então, na vaquejada, a gente foi desenvolvido um protetor de cauda pro boi,
né? Foi um equipamento que foi desenvolvido e aperfeiçoado numa resposta que a gente precisava dar para o principal problema da vaquejada, que era o boi. Né? Então, com isso, a gente exigiu um tamanho mínimo de cama, da pista. Por isso a área tão grande que você mencionou. Ser tão fofa, né? Tão fofa para proteger o boi no momento lá da faixa. A gente definiu uma quantidade mínima de boi por senhas. Eliminamos chicote. Não tem chicote mais na vaquejada. Criamos a figura do juiz de bem-estar animal, que fica no fim da pista, observando todo o cavalo, todo competidor. Então, se tiver qualquer sinal, por menor que seja, de sangramento, o cavalo é desclassificado, o competidor é desclassificado. Então, eu digo que nós conseguimos, na vaquejada, se ajustar a uma demanda real, mas, às vezes, é trazida de forma errada por pessoas que pouco têm envolvimento ou não têm envolvimento nenhum com a importância que esses esportes equestres têm para o Brasil, né? Tanto em número, em geração de riqueza, como no aspecto social mesmo, né? Exatamente. Acho que o aspecto social é muito importante. E o aspecto que a gente tem que ter uma comunicação com o público dos grandes centros bem importante, né, Marquinhos? Porque acho que tem as pessoas que, por vezes, nos julgam mesmo. O próprio juiz, que às vezes está atrás de uma cadeira e que vem com aquilo tudo escrito, ele acredita ou não tem uma contrapartida do nosso lado para falar, não, isso aqui está escrito aqui, mas não é assim que funciona. Eu percebo isso em algumas situações que eu já li, algumas colocações que eles colocam de uma forma muito como se fôssemos criminosos, né? E as pessoas às vezes estão da cidade, não têm nem a obrigação de conhecer, mas deveriam vir conhecer de uma forma mais ampla, né? Eu acho que tem que tirar a discussão do aspecto ideológico, né? E enfrentar com coerência técnica. Vamos aqui junto, ver de que forma a gente vai conviver com essa situação aí, com essa cobrança, porque é a mesma coisa de dizer, vou resolver o problema do carrapato matando a vaca. Não tem que matar a vaca, tem que resolver o problema do carrapato, quando tiver. Né? Então eu acho que, nesse ponto aí, eu acho que a gente já está maduro para enfrentar essa discussão. Agora, o que a gente encontra são pessoas levam pro lado do romantismo, e aí não ajuda no diálogo. E a gente vê que as novas gerações aí estão bem alicerçadas. Seu filho Bebeto tá laçando, fez vaquejada também, né? Fez, Bebeto corre vaquejada. Corre ainda? Corre. Ele tá com quantos anos? 18. 18 anos. 18. Então já tá crescendo na modalidade. Já, vaquejada no Nordeste ela é cultural, ela começa a fazer quem é envolvido com cavalo, se não tiver cuidado, está envolvido com a vaquejada também, muito fácil. E o Bebeto começou cedo na vaquejada, e se apaixonou pelo laço também, numa dessas vindas para cá. Na época a gente foi em Avaré, e ele pequenininho ia correr tambor lá, correu o tambor e viu o laço e se apaixonou, e aí começou. Comprei uma vaquinha do João do Freire lá, levamos lá pro Ceará, e ele pequenininho, com 11 anos, 12 anos, começou a laçar com os cavalinhos lá, e depois levamos um treinador, e esse cara passou 1 ano e meio lá, deu tempo da gente tirar um potro que estava na esteira, filho do Napoli, botamos ele no laço, e esse cavalo foi para Londrina. O Bebeto conseguiu ficar em segundo e em terceiro lá em Londrina. Quando teve o campeonato nacional lá, o Bebeto competiu na categoria abaixo de 13 anos. Que legal, eu acho bacana. Então ele corre vaquejada, já correu tambor? Já correu tambor, e tá corre vaquejada e tá no laço. Vai pra rédeas também? Aquele dia vocês estavam lá na NCR, só de olho ali. Será que vem pra rédeas também, não? Rapaz, ele completo. inventou um negócio de uma faculdade que está atrapalhando os nossos esportes equestres. O tempo ficou curto. Mas ele gosta, ele gosta. Eu acho que mexer com cavalo e com competição é encantador. A rédea eu fiquei apaixonado. Eu tive vontade de montar, viu? De entrar na brincadeira. É linda a prova, né?
Eu tô ameaçando querer montar no cavalo de rédea. Já eu vou acabar, sei lá, vamos ver. Diz que não é perigoso, não pode montar não, senão vicia. Apaixona? Apaixona. Que legal. Não, mas muito bom, cara. Eu acho que assim, você tem uma história de vida fantástica aí, comprometimento, a qualidade hoje que a gente vê da Integral Mix, todo mundo, né? Eu trato os meus animais com a Integral Mix, tá? Meu sobrinho vai lá, faz um pacotão de compra. Ah, você tá no caminho certo. Ele faz um pacotão de compra, a gente divide lá e é muito bom. E, pô, quero te agradecer por ter vindo aqui com a gente nesse bate-papo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, o que eu vejo em você uma paixão pelos cavalos, o que representa a Integral Mix na sua vida? A Integral, ela representa quase que um estilo de vida. É o meu negócio, é o meu trabalho, mas é algo que foi construído de maneira muito natural. E eu sempre, por ser envolvido no meio, o produzir ração é algo que me coloca em contato com o ambiente que eu, sem dúvida, independente da ração, participaria. Né? Então, é algo que eu compartilho com a minha família, né? A minha esposa, Maria Helena, ela acompanha e entende esse envolvimento a ponto de participar dele também. O Bebeto, meu filho, tá começando agora a vida profissional lá com a gente, está fazendo faculdade de administração, fica meu período na faculdade, outro meu período estagiando, aprendendo lá o nosso negócio. A Letícia, minha filha, está fazendo psicologia também, faz estágio lá na Integral, gosta bastante do movimento. E é isso, eu acho assim, eu não sei, é aquele trabalho que muitas vezes você não percebe que está trabalhando. Né? A Integral permite que a gente conduza dessa forma. Que legal. Hoje você atua na criação de cavalos, que a gente já falou aqui. Gado também? Eu crio um pouco de gileiteiro, um pouco de Cindy. Tudo no Ceará? Esse ano eu estou fazendo uns embriões de Nelore também. Tudo no Ceará. Tudo no Ceará. Cindy, gileiteiro e agora Nelore também. Tem um gado comercial e estou fazendo uns embriões de Nelore PO. Eu quero produzir tourinho. A nossa criação é para a produção de tourinho. Eu acho que no Ceará tem um espaço para isso aí. Eu tiro um pouquinho de leite, que era coisa da minha avó, que eu continuei. Que legal. 1.500 litros de leite por dia. Que são, assim, são ambientes, plataformas que nos permite exercitar também o nosso negócio e expandir o nosso conhecimento dentro de atividades que fazem parte, né, da nossa proposta de negócio, que é nutrição. E agora vamos trazer você pro boi de rodeio também, né? Que você Pois é. Os números aí estão muito bacana também. E foi interessante que a gente teve uma conversa lá no Nacional da BQM, a gente conversando, e falou: Rafa, me explica um pouco como é que funciona, que eu me interessei em produzir alguma coisa. E eu percebo em você que você não pensa no financeiro, isso vem depois, né? Você quer ver resultado. Consequência. Você quer ver o resultado. Mas se você tiver um Integral Mix fazendo um touro de rodeio, pular mais, ou um cavalo correr mais, é isso que você quer, não é isso? Quando eu ouvi o podcast lá do Flávio Junqueira, e teve um outro anterior, teve um anterior da ciência por trás do boi do boi de rodeio, isso, né? Paulo Bellarmino. Paulo Bellarmino. Eu disse, rapaz, isso tem a ver com o nosso negócio, tem a ver com a nossa proposta. Ele colocou aí desafios que a nutrição pode ajudar. Né? E quando você vai, boi de rodeio é um atleta. Tem clientes nossos de rodeio que tratam com a nossa linha de cavalo. Performance. Mas não tem nada a ver fazer nutrição para um boi e para um cavalo. São formas de absorver energia, de absorver o nutrientes diferentes. Então você tem que, como eu falei lá atrás, você tem que conhecer a necessidade nutricional e o desafio que você vai expor àquela espécie para poder trabalhar os pré-requisitos do ponto de vista nutricional. Então, não tenho dúvida que dá para a gente pensar em alguma coisa juntos e colocar a Integral Mix como uma apoiadora e, às vezes, até fomentadora também dessa atividade que a gente acompanha à distância, mas que a gente é empolgado também, igual. Vamos levar uns embriãozinhos de boi de pulo para lá também, pro Ceará, fazer criação lá também. Mas, Marquinhos, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Sei que você veio lá do Ceará, de Fortaleza, veio para cá, para essa entrevista. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui.
Obrigado, Rafa. Eu fico feliz de poder ter participado. Eu acompanho o trabalho de vocês e sou fã do programa, sou fã de você, Obrigado. fiquei fã aí do Thiago. E é o que eu falei, o cavalo conecta as pessoas de maneira muito fácil, né? Muito rápida, despretensiosa. E a gente termina ganhando com isso. Eu estou aqui, sem dúvida, por conta do cavalo. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Marquinhos. Obrigado, meu amigo. É isso aí. Isso foi mais um Agro 360 para você, conversando com o Marquinhos, proprietário da Integral Mix, essa empresa de nutrição animal maravilhosa. Semana que vem tem mais Agro 360 para você. Até lá.